Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Diário do TST. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Eu desenvolvo esse canal, o Diário do TST, para ajudar os profissionais, tanto da qualidade quanto do meio ambiente e saúde e segurança do trabalho, a aplicarem normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente onde vocês atuam, nas empresas onde vocês estão atuando e nas atividades que vocês desenvolvem. No vídeo de hoje, eu quero trazer uma ferramenta para vocês que vai dar início em todo o processo de implantação de um sistema de gestão integrado, ou só de qualidade, ou só de meio ambiente, ou só de saúde e segurança do trabalho. Então fica no vídeo, aproveita o conteúdo até o final e depois aplica no seu dia a dia. Como que devemos iniciar a implantação de um sistema de gestão dentro das nossas organizações? Como que eu vou iniciar? Como é que eu vou trabalhar? Por onde que eu começo? Qual é o grande primeiro passo que eu devo dar para a implantação de um sistema de gestão? E aqui eu vou um pouquinho mais além. Não só de um sistema de gestão, mas para você entender como a empresa funciona e o que você pode tirar de resultado da sua organização. Tem uma ferramenta muito simples que eu gosto de utilizar, que ela é a chamada de diagrama de tartaruga. Exatamente. O diagrama de tartaruga é uma ferramenta que eu gosto de utilizar para fazer este mapeamento de processo. Entender que processo é tudo aquilo que tem entradas, são transformadas através das atividades do processo e se tornam em saídas. E esses processos, essas atividades, essas entradas e saídas podem ser materiais, podem ser documentos, podem ser informação, tudo que você tem de matéria, de documento, de informação que vai ser transformado em algo que vai gerar uma saída, nós estamos enquadrando isso, nós entendemos isso como um processo. E esse processo ele é fundamental dentro das organizações, não só para o sistema de gestão como um todo, mas para as organizações de forma geral. Então, para você entender como a empresa funciona, faça-se um mapeamento de processo. Para você implantar um sistema de gestão, seja ele integrado ou não, faça um mapeamento de processo. Como que é isso? Então, vamos olhar para isso, vamos entender como é que funciona isso. Então, eu coloquei aí, baseado na norma, né, que a organização deve estabelecer, implementar e manter e melhorar continuamente um SGI, incluindo os processos necessários e suas interações. Então, aí está o diagramazinho de tartaruga para a gente começar a entender isso. E olhando para esse diagrama, o que nós vamos enxergar? Qual que é o objetivo disso, né? Então, aqui está o nosso diagrama, o nosso mapeamento de processo. As entradas, como eu falei para vocês, depois as atividades dentro do processo, dentro da realização do processo e depois as saídas dessas entradas. Nesse mapeamento de processo, nós devemos olhar para as atividades e dentro dessas atividades, quais são os recursos humanos que nós vamos precisar, quais são os recursos materiais que nós vamos precisar, os indicadores deste processo, como é que eu vou medir esses indicadores e quais são os procedimentos necessários para a realização dessas atividades. Esse é o primeiro passo que você vai fazer. Então, vou olhar. Normalmente a gente acaba atrelando muito, né, processo com departamento. Então, eles têm uma semelhança muito grande, mas pode ser que alguns processos englobem vários departamentos. Por exemplo, eu posso chamar um processo de processo comercial. E dentro da minha empresa, dentro desse processo comercial lá na minha empresa, eu vou agregar, né, vou colocar dentro desse processo a área de vendas, a área de compras, a área de marketing e a área de logística, por exemplo. Então, são 4 departamentos
que estão englobados dentro do processo comercial, entendendo que o processo comercial é todo relacionamento com clientes e fornecedores e como isso vai interagir, como que isso vai funcionar dentro da organização. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é identificar quais são os processos, ou basicamente quais serão os processos. Esse é o primeiro passo. Como que eu vou fazer isso? Pode fazer num papel, numa folha sulfite, num papel de caderno, no computador, a maneira que você achar melhor, a maneira que for mais fácil para você. Mas o importante é você anotar esses processos do qual você vai começar a identificar quais são as atividades. E aí é o segundo passo. Pegou o processo comercial? Quais são as atividades desse processo comercial? Chama o pessoal lá da área de vendas, por exemplo, e pergunte a eles o que vocês fazem no dia a dia de vocês. Então, de uma pergunta bem simples. Ah, eu chego 7 horas da manhã na empresa, tenho café lá, vou tomar o café, depois do café vou sentar na frente do meu computador. Bacana. A partir daí, quais são as atividades? E aí você vai relacionar todas as atividades. E nesse momento que você já está relacionando, você já vai começar a separar o que são as entradas, quais são as entradas e quais são as saídas, de uma maneira bem simples ali. Porque a pessoa provavelmente vai falar assim: olha, eu preciso do orçamento do vendedor para poder fazer um processo, para fazer uma atividade aqui, uma atividade X, uma atividade Y lá. Então, você vai escrevendo isso. Então, você já vai relacionando quais são as entradas necessárias para aquele processo e automaticamente quais são as saídas. Você, nesse bate-papo, nessa conversa, você já vai ter essa distinção. Então, esse é o grande primeiro passo que você vai dar. Conversar com cada processo, conversar com os envolvidos em cada área, em cada departamento, e aí escrever, ou a pessoa escreve para você, e aí depois você vai alinhando isso, vai filtrando, vai melhorando, vai detalhando, ou você faz isso junto com a pessoa. Neste momento é muito importante você conseguir o máximo de detalhes para este levantamento das atividades. É com base nesses detalhes que você vai entender e identificar o restante dos recursos ou do restante dos itens necessários para esse mapeamento de processo. Porque, inclusive, nesse momento, você vai questionar com relação à geração de resíduos, por exemplo, estando dentro da área administrativa, o que ele faz com o papel, com a caneta, com o copinho de café, com o copinho de água, o que ele faz com isso? Né? Ele sai na hora do almoço, do intervalo dele, ele desliga a tela do monitor, não desliga a tela do monitor, isso ajuda no consumo de energia, não ajuda, as pessoas apagam as luzes da área, do departamento, da sala para ajudar no consumo de energia. Como é que estão esses hábitos, como é que estão essas atitudes dentro deste processo? Isso vai auxiliar na hora de você entender quais são as suas atitudes ou seus planos de ação para meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. Né? E a gente já vai entrar um pouquinho depois em cada item desses que nós estamos conversando, para que você possa fazer este mapeamento de processo, como eu falei, da melhor maneira possível, mais detalhado possível. Isso vai te ajudar na hora de você estabelecer os seus planos de melhoria. Então, voltando no nosso diagrama, entradas. Quais são as entradas que você vai correlacionar? A gente já conversou de algumas, mas aqui eu trouxe para vocês. Matéria-prima, documentos e informações. Basicamente, de uma maneira genérica, é isso que você vai anotar nas entradas deste mapeamento de processo. É aquilo que você vai relacionar. Então, quais são as matérias-primas? Quais são os documentos necessários? E quais são as informações que você precisa para iniciar as suas atividades? Esse é o conceito, né, de entrada. O que eu preciso para iniciar a minha atividade? Se eu não tiver nenhuma matéria-prima, se eu não tiver nenhum documento, eu não tiver nenhuma informação, eu vou chegar e vou ficar de braço cruzado esperando alguma coisa acontecer. Então, esse é o conceito de entradas, né, para você poder iniciar a sua atividade. Depois, ele vai trazer para a gente, dentro do diagrama, os recursos humanos. Então, pensando
no seu processo qual é a função, qual é o perfil da função para aquele processo. Eu não estou olhando para a pessoa, eu estou olhando para a função. Também, baseado nas atividades que são desenvolvidas dentro do processo, você vai determinar qual é a experiência necessária, quais são os treinamentos que a pessoa tem que ter para poder exercer aquelas atividades, qual é a formação acadêmica para esse processo, quais as atribuições da função, o que essa pessoa vai desenvolver, o que essa pessoa vai fazer, né? Qual é o nível de hierarquia, onde que essa pessoa está dentro do nível de hierarquia. Isso é muito importante porque nesse momento você vai conseguir evidenciar quais são as responsabilidades e autoridades de cada função dentro da organização. Eu vou tirar a base da onde? Das atividades que são desenvolvidas, né? Então você vai ter ali o posicionamento na hierarquia. Hierarquia sempre vai existir, seja ela horizontal, vertical, enfim, sempre vai ter alguém que vai ter uma responsabilidade, uma autoridade diferente da outra função dentro da organização. Isso é importante para que possa ser gerados resultados e que cada um tenha o seu comprometimento dentro das suas autoridades e responsabilidades. Depois, quais são as habilidades necessárias que eu preciso para este processo e quais as atitudes que eu espero das pessoas dentro deste processo também. Então, você vai ter aí a descrição do perfil das funções atreladas àquele processo. Muito provavelmente, dentro do processo, você vai ter 2, 3, 4, 5 funções diferentes em níveis diferentes para você mapear isso, para você levantar este perfil da função. Isso vai ser muito importante depois para você informar isso ou para o RH ter isso caso você precise contratar alguém, caso você precisa fazer uma substituição, caso você precise promover alguém, né? Então você tem uma pessoa ali que ela tem uma determinada função, e ela está executando as suas funções de maneira satisfatória e está ainda ultrapassando a satisfação, né? Ultrapassando os requisitos ali. Então, provavelmente essa pessoa vai ser promovida, provavelmente, né? Como é que eu vou fazer para promover ela? Qual é a base que eu tenho de informação para poder promover essa pessoa? É em cima da descrição da função, é em cima da descrição do perfil das funções dentro deste processo. Então, por isso é importante você definir qual é a característica deste recurso humano dentro da organização, né? Recurso humano que é fundamental. E aqui também, né? Estamos olhando para a qualidade, mas também temos que focar no meio ambiente e na saúde e segurança do trabalho. Quais são as características dessas que a gente acabou de elencar que são importantes para a saúde e segurança do trabalho e para o meio ambiente? Dependendo da atividade aonde você está dentro do processo da organização, essa pessoa vai ter uma responsabilidade maior ou menor sobre, por exemplo, geração de resíduos. Se eu estou dentro da área fabril, lá onde a peça ou o serviço é prestado, essa pessoa provavelmente ela vai ter uma responsabilidade, uma atitude, uma habilidade maior com relação à geração de resíduos do que uma pessoa que está no administrativo. Faço a comparação e explico, né? No administrativo, normalmente você vai ter ali alguns papéis recicláveis, né? Alguma coisa nesse sentido. Lá no processo produtivo, provavelmente você vai ter algum solvente, você vai ter óleo, você vai ter graxa, você vai ter resíduos metálicos, você pode ter resíduos de celulose, enfim, depende do segmento de mercado. Então, os resíduos são diferenciados. O administrativo, normalmente, você tem algo mais reciclável, mais fácil de você trabalhar. Na área produtiva, você tem um resíduo um pouco mais, não digo complicado, mas que merece um pouco mais de atenção. E na hora de você descrever essa função, você tem que se atentar a estas situações também. Falamos dos recursos humanos e agora nós vamos falar dos recursos materiais. O que eu preciso para realizar estas atividades que eu elenquei? Que ferramenta que eu vou precisar?
desde ferramentas manuais até ferramentas, até maquinários. Então, que tipo de maquinário eu vou utilizar? Vai ser um centro de usinagem? Não vai ser um centro de usinagem? Vai ser um computador? Vai ser um... O que eu vou precisar? Então, com as atividades descritas, você vai conseguir identificar quais são os recursos materiais que você vai precisar. Tem automação, não tem automação? Vou aplicar, não vou aplicar? Vou conseguir entender isso na hora que eu estou mapeando o processo. E aí, junto com a engenharia de processo, a gente começa a identificar algumas melhorias para que você possa já aplicar no processo. Imobiliário e estrutura também, como a gente falou num outro vídeo que também está aqui no canal, falando um pouquinho, comentando um pouco sobre a infraestrutura da organização, o que ela precisa e qual é o foco da infraestrutura para que você possa ter um sistema, uma empresa que vá gerar resultados, né? Esse é o objetivo de um sistema de gestão, esse é o objetivo de uma empresa, trazer resultados com ambiente saudável, com geração de resíduos consciente, e trazendo resultados para peças e prestação de serviço de maneira adequada. Então aqui vamos olhar para essas ferramentas e esses mobiliários e essa estrutura que você vai implantar ou mapear dentro do seu processo. De novo, não vou focar só na realização e no produto conforme, né? No produto com eficiência, mas também vou olhar para a saúde e segurança do trabalho e para o meio ambiente. Então aqui, trazendo um pouquinho daquele vídeo que eu comentei com vocês, o que é um equipamento que gera menos ruído, gera menos vibração, um equipamento que gera menos resíduos, são esses os focos que a gente tem que observar quando você levantar esta necessidade dos recursos materiais. Vocês conseguem entender que a gente começa a desenhar um mapeamento de processo focado na eficiência e na eficácia do sistema, na eficiência e na eficácia da empresa nos três temas, tanto na qualidade, quanto no meio ambiente, quanto na saúde e segurança do trabalho? Você está mapeando o processo, você está ali conversando, vai descobrindo quais são as necessidades e quais são as matérias-primas e quais são as ferramentas que vão ser utilizadas e você já está enxergando o que você pode melhorar. Por isso é importante você detalhar o mapeamento de processo. Por isso que o mapeamento de processo é tão importante para o início da organização. A gente fala, e as normas falam tanto de você iniciar a empresa já focado nisso. Muitas empresas não começaram, né? A gente já tem muita empresa trabalhando que não tem um sistema, que não tem esse foco. Então, por isso é importante você olhar e implantar e implementar isso dentro da sua empresa. Depois, definimos o recurso humano, definimos o recurso material, tenho as atividades que são realizadas e agora eu vou olhar para os procedimentos, instruções de trabalho, manuais, procedimentos de segurança, procedimento de geração de resíduos ou de redução de geração de resíduos. Então aí eu vou escrever aquilo que de como é feito como são feitas as minhas atividades. Vou descrever tudo, vou escrever todos os procedimentos, vou escrever tudo o que a pessoa faz, vou colocar no papel, vou colocar no procedimento de modo digital? Não. Você vai colocar aquilo que é necessário, aquilo que é importante, aquilo que precisa ter uma atenção diferenciada para esse olhar, para esses procedimentos, para essas atividades. Então, se eu tenho lá uma atividade na área produtiva, aonde eu vejo e entendo que existe um risco de acidente alto e significativo, que eu enxergo que existe uma possibilidade de grandes gerações de resíduos ou a possibilidade de um produto sair, né, de um produto ser fabricado de uma maneira não conforme, é nesse momento que eu vou escrever e vou estabelecer um procedimento. Por quê? Fica muito mais fácil para a pessoa olhar para aquele procedimento, para aquela instrução de trabalho e verificar se o que ela está fazendo está adequado ou não para aquela situação, para aquela atividade, enfim, para aquele item que ela está envolvida ou que ela está desenvolvendo ali naquele momento.
Então, é muito importante olhar para os procedimentos e entender quais são os procedimentos mais complexos, os procedimentos que necessitam de atenção, e aí você vai descrever isso. E lógico, né? Você faz um procedimento, você vai depois capacitar e treinar as pessoas com relação àquele procedimento. Diferença entre procedimento e instrução de trabalho. Procedimento, eu vou descrever de uma maneira geral como o processo funciona, como aquela atividade funciona. Qual é o início, qual é o meio e aonde que ela termina. Esse é o principal foco do procedimento. Ali você vai mencionar os formulários que são utilizados, você vai mencionar ah, as instruções de trabalho que você vai utilizar. Então, ele descreve como o processo funciona, basicamente isso, né? Então, pegando um exemplo lá de compras, eu preciso de uma solicitação de compras, então o setor de almoxarifado emite uma solicitação de compras, essa solicitação de compras vai para o auxiliar lá de compras ou para o departamento de compras, essa pessoa vai fazer 3 cotações, vai conversar com 3 fornecedores, provavelmente já homologados, vai fazer este orçamento, feito isso ele vai levar para a aprovação. Normalmente é assim que funciona, né, dentro das organizações. E aí o responsável da área vai fazer a aprovação ou não daquela solicitação de compras. Em aprovado, vai ser emitido o pedido de compras, comunicado ao fornecedor, enviado o pedido de compras para o fornecedor, aguardar o recebimento, recebe, confere o material está em posse do almoxarifado e aí a gente termina esse fluxo, né, de uma maneira bem simplória, esse fluxo de compras. Isso é um procedimento. Qual que é a característica da instrução? O que, que eu vou colocar como instrução? A instrução de trabalho ela é um procedimento mais detalhado, vamos dizer assim. Normalmente, dentro da instrução de trabalho, a gente coloca foto, a gente coloca até, dependendo do recurso e da característica da empresa, pequenos vídeos para que se fique exemplificado como é realizada aquela atividade. Ou seja, você vai no detalhe da atividade. Você vai dizer que ferramenta que você vai utilizar. Exemplo, vou fazer a desmontagem, vou desmontar um equipamento. Então, vou receber o equipamento através de carrinhos, vou colocar na bancada X, que tem tanto de altura, tanto de largura e suporta tanto de peso, por exemplo. Para este equipamento, eu vou utilizar chave de fendas nos tamanhos X, Y, Z, chave de boca nos tamanhos A, B e C. Então, você vai ter tudo ali descrito exatamente como é feito. E aí você vai ter uma representação gráfica se necessário, né? Não tem uma obrigatoriedade de uma representação gráfica, ou seja, uma foto ou algo do tipo, mas ajuda bastante. Eu costumo indicar para as instruções de trabalho serem colocadas com fotos, porque fica muito mais fácil da pessoa entender o que ela precisa fazer e depois quais são os equipamentos de segurança necessários para a realização daquela atividade. Luva, protetor auricular, óculos, tem um óculos especial, não tem óculos especial, como é que funciona isso? Então é importante, dentro da instrução de trabalho, você detalhar bem a atividade, para que a hora que você capacitar, treinar o seu colaborador, ele conseguir entender isso e enxergar isso de uma maneira mais fácil. E depois, a hora que ele for consultar, se ele tiver alguma dúvida, ele também tem isso de maneira visual. Então, basicamente, procedimentos de instrução de trabalho tem essa diferença. Procedimento ele tem mais o foco no fluxo e a instrução de trabalho tem um foco mais no detalhe, né, da atividade. Então vejam, tudo está remetendo lá na atividade, tudo está remetendo lá na hora que eu estou conversando com a pessoa de como que ela faz, como que é o dia a dia do trabalho dela. Então, nesse momento eu vou conseguir enxergar as necessidades, focando também, né, a mesma coisa na instrução de trabalho. Não vou fazer com instrução de trabalho para tudo. Vamos pegar e focar naquilo que realmente é necessário para você elaborar. Senão você vai ter uma gestão de documentos muito grande. Não que seja ruim ou que seja bom, né? Mas tem que ver com a realidade da empresa, primeiro, qual é a cultura da empresa com relação a isso, e quando a gente tem mais controles, a probabilidade de você se perder no meio dos controles dos documentos é um pouco maior. Então, entenda qual é a realidade da sua organização
e não faça procedimento para tudo que você vê. Se for necessário, faça, né? Óbvio. Mas se não for, foque naquilo que é mais importante, foque naquilo que é um pouquinho mais complexo, para que você possa ter mais sucesso nestes procedimentos e nas instruções de trabalho. Todo e qualquer processo que a gente elabore, nós precisamos medir e monitorar este processo, né? Qual é a eficiência, qual é a eficácia desse processo? A gente vai conseguir identificar isso através de medições, de monitoramento. Como? Com os seus indicadores. Normalmente você tem gráficos, objetivos, metas, tudo isso que envolve a eficácia e eficiência do processo que você está avaliando, que você está montando. É importante as pessoas entenderem aonde elas devam chegar com aquelas atividades. Isso vai estar alinhado com o direcionamento da organização, com o planejamento estratégico da organização. Então, isso tem que estar muito bem focado, tem que estar muito bem alinhado. Então, a partir do momento que a empresa determinou um objetivo para médio, curto e longo prazo, ou que ela estabeleceu um planejamento estratégico para a organização, isso vai se difundir dentro dos processos. Ou seja, eu tenho o objetivo macro e depois eu vou quebrando esse objetivo macro em pequenos objetivos e vai estar linkado com cada processo dentro da organização. Então, um exemplo pode ser produtividade para a área produtiva, né, para a área de produção, para a área de manufatura, quanto que eu consigo produzir ao longo de um dia, ao longo de uma jornada, ou seja, ao longo de um período. E quanto que eu tenho que melhorar essa produtividade de um mês para o outro, de um ano para o outro, isso envolvendo redução de acidentes e redução da geração de resíduos, por exemplo. Então você já tem aí neste processo de manufatura 3 indicadores: produtividade, redução de acidentes e redução de geração de resíduos. E aí você vai determinar como que você vai fazer esta avaliação. Número de acidentes pode ser número absoluto, quantidade, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Geração de resíduos, toneladas por hora, toneladas por mês, quilos por ano, enfim. Você tem que olhar para a sua realidade dentro da organização e identificar qual é a necessidade desses indicadores e aonde que você vai medir e o que você vai medir. O importante, não saia medindo tudo o que você está encontrando pela frente. Os indicadores, os gráficos, as metas, elas têm que ser coerentes, elas têm que ser atingíveis. Eu já tenho também um vídeo falando sobre isso. Tem que ser alcançável, tem que ser conforme a realidade do processo, conforme a realidade da empresa. Você não vai estipular uma redução de geração de resíduos, por exemplo, de 50% de um mês para o outro. Muito provavelmente a empresa não vai conseguir reduzir isso de um mês para o outro. Provavelmente, tá, gente? Vai depender muito da realidade. Então, analise qual é a necessidade de medição, o que eu vou medir, o que é importante eu medir, tanto para atingir o objetivo maior, o planejamento estratégico da organização, quanto para as empresas, para as pessoas que estão ali realizando as atividades. O que é relevante. Então, é importante você observar isso na hora que você está mapeando o processo e definindo os indicadores deste processo. E depois dos indicadores, nós vamos ter as nossas saídas. Então, todas aquelas atividades, tudo isso que a gente falou até agora, identificamos as necessidades materiais, as necessidades humanas, os recursos humanos, quais são os procedimentos, quais são os indicadores, como é que eu vou medir esse processo, e tudo isso se transformou em quê? E aí você vai ter o resultado das atividades desenvolvidas, um produto acabado, uma informação que você está passando adiante e até em dados, em números, em coletas de dados para a organização. Então, são essas as atividades, são essas as saídas do seu processo. Então, com isso, você fecha um processo. Com tudo isso descrito, você fecha um processo. E você vai perceber que as saídas de um processo são as entradas de outro processo. Ou seja, nós vamos ter a interação
entre os processos. E aí eu quero trazer de uma maneira bem simples, bem didática, qual é essa interação, que nada mais é do que o seu fluxograma dentro da organização. Então você vai olhar de maneira individual para cada processo e depois você vai unir isso, você vai fazer a interação entre os processos. Esse aqui que eu trouxe, ele está de uma maneira bem simples, como eu falei para vocês, tem uma interação praticamente direta, mas a gente sabe, e vocês vão olhar isso dentro da organização de vocês, na hora que vocês estiverem fazendo o mapeamento de processo, que o cliente pode interagir com o PCP, pode interagir com a logística, pode interagir com o comercial, pode interagir com a alta direção, o comercial vai interagir com a produção, com a logística, com compras, então vai ter uma teia de aranha dentro dessa interação. E é importante você fazer essa representação gráfica de uma maneira que todos possam entender isso. Afinal de contas, você envolveu algumas pessoas para poder desenvolver todo esse mapeamento de processo, toda essa interação, e aí você vai comunicar às pessoas com relação a esse mapeamento, a todos esses processos, o que está sendo medido, qual é o objetivo desse mapeamento de processo, e é nesse treinamento, nessa capacitação, nessa informação que tudo tem que ser claro, tudo tem que ser fácil para as pessoas entenderem, né? Ela tem que olhar para aquilo e identificar que, olha, opa, esse aí realmente é o meu processo, realmente são esses indicadores, eu entendo isso e vou me comprometer em trazer resultados para o meu processo. Afinal de contas, é esse o objetivo de um sistema de gestão, é esse o objetivo que a gente tem dentro das organizações, trazer resultados para essas situações que eu acabei de falar. E, obviamente, né, trazer resultado para os colaboradores e as pessoas que estão desenvolvendo ali as atividades. Afinal de contas, quando a gente consegue trazer resultado, consegue mostrar que aquele mapeamento de processo está sendo eficaz, que aquilo tudo que está sendo medido, monitorado e os procedimentos fazem sentido para a organização, você tem um comprometimento maior dos trabalhadores e, consequentemente, também uma melhora no resultado da organização. O nosso bate-papo de hoje era esse. Queria passar esse mapeamento de processo para vocês, para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês e trazer algum resultado, né? Lembrando que o mapeamento de processo é o primeiro passo para a implantação de um sistema de gestão e para que a empresa possa ter resultados aí. Não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, seu comentário é importante para que a gente possa desenvolver aí o canal e trazer mais assuntos para você. E vou deixar também aqui embaixo na descrição as redes sociais do Diário do TST, onde tem outros conteúdos para você aproveitar e aplicar no seu dia a dia também. E em destaque eu vou deixar um curso que faz com que você consiga aplicar uma atividade, aplicar na sua carreira, desenvolver a sua carreira, o seu conhecimento. Afinal de contas, o Diário do TST justamente é para auxiliar você a aplicar normas, procedimentos, instruções dentro do ambiente onde você está atuando e na sua carreira, por que não? Então eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.